Alerta de perigo iminente. Algo terrível está prestes a se manifestar, e você não pode ignorar o que o céu está tentando dizer através das chagas de Padre Pio. O relógio espiritual avançou, e o tempo que nos resta entre os últimos dias de janeiro e o início de fevereiro não é apenas uma transição de meses, mas um limiar de perigo extremo para sua alma e para sua família. O segredo que o santo estigmatizado guardou sob 7 chaves agora começa a rugir como um trovão que precede a tempestade, e quem fechar os ouvidos hoje poderá não ter uma segunda chance amanhã para encontrar a salvação. Padre Pio viu o que os olhos humanos se recusam a enxergar, uma sombra densa que se aproxima silenciosamente, pronta para colher aqueles que estão espiritualmente desarmados e distraídos. Ele alertou que o sinal viria quando o mundo estivesse entregue a prazeres passageiros. E agora, neste exato momento, as peças do tabuleiro divino estão sendo movidas para o cumprimento de uma profecia avassaladora. Se você sente um aperto inexplicável no peito ou uma urgência repentina em rezar, saiba que não é coincidência. É o alerta final, ecoando nos corredores do tempo para salvar o que ainda resta de luz na sua vida antes que a escuridão total se instale. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. As janelas do céu estão se fechando para um período de provação que testará a fibra de cada fiel. E o que Padre Pio profetizou sobre esses dias específicos de janeiro e fevereiro envolve um sacolejar das estruturas da terra. O segredo revelado nas visões do santo aponta para uma purificação que começa de dentro para fora, atingindo primeiro aqueles que guardam a fé morna em seus corações e ignoram os avisos divinos. Agora é a hora de buscar a proteção que só os céus podem oferecer, antes que a escuridão mencionada nas cartas secretas do frade capuchinho se torne a única realidade diante dos seus olhos. Se você não quer que o mal toque seus filhos, digite esse Miguel, proteja meus filhos. O perigo é real e a urgência é agora, pois o que está para ser revelado mudará para sempre a forma como você enxerga cada segundo da sua existência terrena. Padre Pio nunca falhou em suas previsões e os sinais que ele descreveu com detalhes assustadores estão aparecendo um a um, como uma contagem regressiva que nenhum poder humano pode interromper. Você precisa estar preparado agora para o que vem a seguir, munido das armas espirituais que foram deixadas para este tempo de agonia e profunda revelação que se aproxima. No comentário fixado deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente, mas não ficará ali por muito tempo. Baixe o seu livro agora e diga, amém. Que essa palavra floresça em mim. Algo terrível estava para acontecer naquela noite fria em San Giovanni Rotondo. O silêncio do corredor do convento era cortado apenas pelo som abafado de respirações pesadas e um cheiro súbito de enxofre que subia pelas frestas da porta. Padre Pio não estava dormindo. Ele estava em guarda, como um soldado que sabe que a emboscada é iminente e que sua única arma é um terço desgastado pelo uso constante. As paredes da cela pareciam pulsar, como se o próprio prédio estivesse sofrendo sob o peso de uma maldade que olhos comuns jamais suportariam ver sem perder a razão. O primeiro sinal foi um estalo seco, como se um osso estivesse sendo quebrado no meio do vazio absoluto do quarto. Padre Pio apertou a cruz contra o peito, sentindo o suor frio escorrer por sua testa enquanto seus lábios se moviam em uma oração silenciosa, mas desesperada. Ele sabia que aquela não seria uma noite comum, pois o ataque que se aproximava não visava apenas seu corpo físico, mas a esperança de todos os seus filhos espirituais que dependiam de sua intercessão hoje. Tem um presente esperando por você no comentário fixado. Um livro com orações que Padre Pio rezava todos os dias. Corre lá, baixa o seu e volta aqui para dizer: amém, eu recebi. De repente, um estrondo violento sacudiu os móveis da cela, e o santo foi arremessado de sua cama por uma força invisível e brutal. O impacto contra o chão de pedra foi seco, e ele sentiu o gosto metálico do sangue inundar sua boca enquanto tentava se levantar. A escuridão parecia ter ganhado forma, uma massa negra e densa que se movia pelos cantos, rindo com uma voz que não pertencia a este mundo, uma voz que prometia a destruição de tudo o que ele amava agora. Se você não quer que as trevas toquem a sua casa hoje, digite agora: Senhor Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. As mãos estigmatizadas de Padre Pio tremiam, não de covardia, mas pela intensidade da dor que irradiava das feridas que sangravam novamente, manchando o hábito marrom. O inimigo sussurrava em seu ouvido que ele estava sozinho, que Deus o havia abandonado à própria sorte e que todo o seu sacrifício era em vão. Era uma batalha de resistência, onde cada segundo parecia uma eternidade de agonia física e espiritual que poucos homens na história da humanidade tiveram a coragem de enfrentar.
No primeiro comentário tem um livro que não é para qualquer um, é para quem realmente quer se aprofundar na fé. Baixe agora antes que acabe e declare: hoje minha fé foi fortalecida. O ar dentro do quarto ficou tão pesado que respirar se tornou um suplício, como se o oxigênio estivesse sendo substituído por uma fumaça sufocante e invisível. Padre Pio tentou alcançar a água benta, mas sua mão foi atingida por uma dor aguda, como se pregos em brasa estivessem sendo cravados em seus dedos. Ele percebeu que o demônio estava tentando impedir sua proteção, tentando deixá-lo vulnerável para o golpe final que pretendia silenciar sua voz para sempre sob o peso do perigo. Deixe o nome da pessoa que você quer proteger hoje nos comentários e escreva: Deus é o meu escudo. Mesmo caído e ferido, o Frade não cedeu 1 milímetro em sua resolução, pois ele via além do véu do medo e enxergava a luz que o inimigo tanto odiava. Com um esforço sobre-humano, ele conseguiu pronunciar o nome de Maria, e o som desse nome sagrado pareceu rasgar a escuridão como uma lâmina de fogo purificador. O riso demoníaco se transformou em um rugido de frustração, e a presença maligna começou a recuar para as sombras mais profundas, mas o segredo daquela noite ainda não havia sido totalmente revelado. Presta atenção. No primeiro comentário tem um livro que está transformando a vida espiritual de milhares de pessoas. Não perca essa oportunidade. Baixe e declare: eu fui escolhido para receber isso. Deixe eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. A manhã seguinte trouxe consigo marcas que nenhum médico saberia explicar, hematomas escuros que cobriam o corpo do santo como um mapa de uma guerra invisível. Os outros frades, ao entrarem na cela, recuaram horrorizados com o estado do quarto, pois parecia que uma fera selvagem havia sido enclausurada ali durante toda a madrugada. Padre Pio, porém, apenas sorriu com cansaço, apontando para o crucifixo e murmurando que a vitória já havia sido escrita pelo sangue de Cristo no Calvário. Se você acredita que o sangue de Jesus tem poder para te libertar de qualquer mal, digite: Sangue de Cristo, valei-me. O comentário fixado guarda um tesouro espiritual, um livro com orações que Padre Pio usava para combater o mal. Baixe agora e escreva: estou protegido pela intercessão de Padre Pio. A notícia dos ataques se espalhou como pólvora, atraindo multidões que buscavam não apenas milagres, mas a garantia de que a luz ainda brilhava em um mundo tomado pelas trevas. Cada pessoa que chegava ao confessionário trazia consigo fardos de pecados que Padre Pio conseguia ler antes mesmo que a primeira palavra fosse dita. Ele via as manchas nas almas como feridas abertas, e sua severidade era o remédio amargo necessário para evitar a condenação eterna que pairava sobre tantos que ali estavam por mera curiosidade. Tem algo muito especial te esperando no primeiro comentário. Um livro que vai revolucionar sua forma de rezar. Garanta o seu e volta para declarar: minha oração agora tem poder. Houve um homem que se aproximou com o coração endurecido, escondendo um crime terrível que ele acreditava que ninguém jamais descobriria. Ao se ajoelhar diante do santo, ele sentiu um olhar que atravessava sua pele, seus ossos, e chegava ao fundo de sua consciência mais sombria. Padre Pio não disse bom dia, mas sim revelou o lugar exato, a hora e a ferramenta usada naquele ato de maldade, deixando o pecador paralisado pelo terror de ser exposto diante de Deus agora. Escreva o nome da sua família nos comentários para que eles sejam cobertos pelo manto de Nossa Senhora. No comentário fixado deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente, mas não ficará ali por muito tempo. Baixe o seu livro agora e diga: Amém, que essa palavra floresça em mim. O homem desabou em lágrimas, soluçando como uma criança que finalmente encontra a verdade após anos perdida em uma floresta de mentiras. Padre Pio, mudando seu tom de voz de trovão para o de um pai amoroso, colocou a mão sobre a cabeça do pecador e disse que a misericórdia de Deus era maior que qualquer abismo de iniquidade. Naquele momento, o cheiro de enxofre que perseguia o homem há anos foi substituído por um perfume suave de rosas e violetas, o perfume da santidade que o acompanharia para sempre. Declare eu creio se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. No comentário fixado tem algo que vai transformar sua vida de oração. É um livro com os ensinamentos mais profundos de Padre Pio. Baixe agora e declare: minha vida espiritual nunca mais será a mesma. Mas o perigo ainda rondava o convento, pois o inimigo não aceita perder uma alma sem lutar com todas as suas forças e artimanhas. Cartas misteriosas começaram a chegar, escritas em línguas que o santo nunca havia estudado, mas que ele conseguia traduzir instantaneamente por um dom celestial. Algumas dessas cartas estavam manchadas por um líquido negro que queimava o papel, uma tentativa desesperada do mal de poluir as mensagens de esperança que Padre Pio enviava para seus filhos ao redor do mundo inteiro. Se você quer que Deus abra os seus caminhos financeiros e espirituais hoje, digite: Senhor,
abre as portas. Olha, eu deixei no primeiro comentário um livro que está mudando vidas. São revelações de Padre Pio que poucos conhecem. Baixe o seu e escreva: eu recebi essa graça. Um dos seus filhos espirituais mais próximos relatou que durante uma dessas traduções, viu Padre Pio entrar em êxtase, suas mãos levitando levemente sobre a mesa enquanto uma luz pálida emanava de suas feridas. O santo estava em 2 lugares ao mesmo tempo, fenômeno conhecido como bilocação, combatendo uma injustiça que ocorria a milhares de quilômetros de distância. Ele estava salvando um general que estava prestes a tirar a própria vida em um campo de batalha desolado pela guerra e pelo desespero da alma. Tem um livro especial no primeiro comentário com orações poderosas de Padre Pio. Quem já baixou está recebendo graças. Garanta o seu e volte aqui para escrever: recebi minha bênção. O general relatou mais tarde que um frade de barba branca e mãos enfaixadas apareceu em sua tenda, impedindo-o de puxar o gatilho e dizendo-lhe que Deus ainda tinha planos grandiosos para sua existência. Quando o homem tentou agradecer, o frade desapareceu no ar, deixando apenas o rastro do perfume de santidade. Esse é o segredo de Padre Pio. Ele nunca dormia porque sua alma estava sempre em missão, resgatando aqueles que o mundo já havia descartado como casos perdidos de salvação. Escreva: eu tenho esperança se sabe que Deus nunca te abandona. Digite Amém para selar a proteção de Deus sobre a sua saúde e a de seus pais. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Os ataques físicos recomeçaram com uma fúria ainda maior, desta vez envolvendo ruídos que pareciam explosões dentro do convento. Os outros frades, aterrorizados, corriam pelos corredores pensando que as paredes iam desabar, mas ao chegarem à cela de Padre Pio, encontravam-no em oração, embora seu rosto estivesse marcado por novos golpes. O demônio estava furioso porque Padre Pio havia revelado uma profecia sobre os tempos vindouros, um alerta que a humanidade precisava ouvir antes que fosse tarde demais para o arrependimento. No primeiro comentário tem um presente que eu preparei com carinho. Um livro com tudo que Padre Pio ensinou sobre fé e esperança. Baixe agora e declare: minha vida vai mudar a partir de hoje. Essa revelação falava de um período de trevas onde a fé seria testada como ouro no fogo, e onde apenas aqueles que estivessem agarrados ao rosário conseguiriam permanecer de pé. Padre Pio urgia a todos que fizessem da oração sua respiração e da Eucaristia seu alimento diário, pois os dias de provação não poupariam os mornos de espírito. Ele via o perigo se aproximando como uma tempestade no horizonte, invisível para os olhos distraídos pelos prazeres do mundo, mas clara como o sol para quem vive no espírito. Se você não quer que o mal entre na sua casa, digite agora: Sangue Jesus tem poder. Não sai daqui sem antes pegar o livro que está no primeiro comentário. Ele contém mensagens que Padre Pio deixou para momentos como o seu. Baixe e declare: essa mensagem era para mim. Escreva: Deus é fiel se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. Certa vez, uma mulher trouxe seu filho pequeno, que havia perdido a visão após uma febre devastadora que os médicos não conseguiram controlar. Ela atravessou o país, dormindo em bancos de praça, apenas para ter um segundo com o santo que todos diziam operar milagres impossíveis. Quando finalmente chegou à presença dele, Padre Pio olhou para a criança, e em vez de tocar seus olhos, ele tocou o coração da mãe, perguntando se ela estava disposta a aceitar a vontade de Deus, fosse qual fosse o resultado daquela oração sincera. No comentário fixado tem um livro que está causando uma revolução espiritual. Milhares já baixaram. Garanta o seu e escreva: eu quero essa transformação. A mãe, chorando amargamente, respondeu que sua fé era pequena, mas que sua confiança no amor de Deus era absoluta e inabalável. Padre Pio sorriu, uma lágrima escorrendo por sua própria face calejada, e abençoou o menino com o sinal da cruz. Naquele instante, um grito de alegria ecoou pelo pátio do convento, pois a criança começou a descrever as cores das flores e o brilho do sol que inundava o lugar, provando que para Deus não existem casos impossíveis quando há fé verdadeira no coração. Peça um milagre agora nos comentários e escreva: Senhor, eu confio no teu poder. Presta atenção no primeiro comentário. Deixei ali um livro com orações de libertação de Padre Pio. Baixe agora e declare: sou livre em nome de Jesus. Entretanto, o milagre não era apenas físico, mas uma conversão profunda que atingia todos os que testemunhavam tais maravilhas operadas pelas mãos de um simples frade. Padre Pio sempre dizia que era apenas um instrumento quebrado nas mãos do Criador,
e que toda a glória deveria ser dada a Deus, nunca a ele. Ele sofria intensamente com a fama, desejando apenas o silêncio da sua cela para continuar seu combate contra as forças que tentam arrastar as almas para a perdição eterna todos os dias. Eu confio em Deus e sente que sua vitória está chegando. O livro no comentário fixado não é coincidência na sua vida. Deus colocou esse vídeo no seu caminho por um motivo. Baixe e diga: Deus me trouxe até aqui. Muitas vezes, durante a noite, ele era visto conversando com seres que ninguém mais podia ver, anjos da guarda que ele chamava de seus pequenos secretários. Ele os enviava para consolar os aflitos, para proteger os viajantes e para sussurrar palavras de arrependimento nos ouvidos daqueles que estavam prestes a cometer um erro fatal. O mistério de sua vida era uma tapeçaria tecida com fios de dor, amor e uma conexão sobrenatural que desafiava toda a lógica da ciência moderna e da razão humana limitada. Digite meu anjo da guarda, me proteja, se você acredita na proteção celestial. Corre no primeiro comentário e baixe o livro antes que acabe. São ensinamentos de Padre Pio que vão mudar sua forma de ver a vida. Depois volta e escreve: meus olhos foram abertos. Um alerta foi dado por ele sobre a importância de nunca se deitar sem antes perdoar a todos, pois o amanhã é uma promessa que Deus não fez a ninguém. Ele enfatizava que o ódio é o veneno que bebemos esperando que o outro morra, e que a falta de perdão bloqueia todas as bênçãos que o céu deseja derramar sobre nossas vidas. Padre Pio via almas presas em correntes invisíveis de rancor, e ele mesmo se oferecia como vítima para sofrer no lugar daqueles que não tinham forças para quebrar esses grilhões de sofrimento. Declare amém, eu creio se confia no plano divino que está por vir. No comentário fixado tem algo que você precisa. Um livro com novenas poderosas de Padre Pio. Baixe o seu e declare: vou rezar com fé. Em certa ocasião, o demônio apareceu disfarçado de um penitente humilde no confessionário, tentando enganar o santo com uma falsa confissão cheia de sofismas e justificativas para o pecado. Mas o discernimento de Padre Pio era como um laser que cortava toda a mentira, e ele ordenou que a entidade se retirasse em nome de Jesus Cristo. O confessionário tremeu violentamente e um cheiro insuportável de podridão tomou conta do ar, enquanto a figura desaparecia deixando para trás um rastro de fumaça negra que assustou a todos os presentes ali fora. Se você quer que todo o disfarce do inimigo caia por terra na sua vida, digite: em nome de Jesus, retira-te. Tem um tesouro escondido no primeiro comentário. Um livro que está curando corações. Baixe agora e escreva: meu coração está sendo curado. Padre Pio saiu do confessionário exausto, com o rosto pálido e as mãos sangrando mais do que o habitual, precisando ser amparado pelos seus irmãos de ordem. Ele revelou que o inimigo estava tentando de todas as formas profanar os sacramentos, pois sabia que ali residia a força para a salvação da humanidade pecadora. A guerra não era contra carne e sangue, mas contra principados e potestades que odeiam a luz e buscam a todo custo apagar a chama da esperança nos corações dos fiéis de boa vontade. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. O livro que deixei no comentário fixado está mudando destinos. São palavras de Padre Pio que tocam a alma. Garanta o seu e declare: meu destino está nas mãos de Deus. Houve um período em que o Vaticano impôs restrições severas ao Padre Pio, proibindo-o de celebrar missas em público e de atender confissões, por medo de que o fanatismo tomasse conta da fé. O santo aceitou tudo com uma obediência heróica, nunca reclamando ou incitando seus seguidores contra a autoridade da Igreja, mesmo sofrendo a dor profunda de ser afastado do que ele mais amava fazer. Ele dizia que a obediência é a prova de fogo da verdadeira santidade, e que sem ela, qualquer milagre é apenas vaidade e ilusão de poder. Digite: eu obedeço ao Senhor, para fortalecer sua caminhada espiritual hoje. Não passa batido pelo primeiro comentário. Tem um livro ali que foi preparado com oração. Baixe e volte para dizer: recebi com gratidão. Durante esses anos de isolamento, sua união com Deus só se fortaleceu, e muitos relatos de bilocação surgiram em diferentes partes do mundo, mostrando que as paredes de um convento não podem prender uma alma que se entregou totalmente ao Espírito Santo. Ele aparecia em hospitais, em prisões e em leitos de morte, trazendo a paz que o mundo não pode dar e preparando os corações para o encontro final com o Criador. Sua presença era um bálsamo para as feridas da alma e um farol no meio da tempestade da vida terrena. Escreva: Deus sabe o que faz se confia mesmo sem entender. No comentário fixado está o livro que vai te aproximar de Padre Pio. Baixe agora enquanto ainda tem. Depois declare: Padre Pio agora caminha comigo. Um segredo guardado por anos foi revelado por um dos seus médicos,
que notou que a temperatura corporal de Padre Pio chegava a níveis que matariam qualquer ser humano normal, ultrapassando os 48 graus Celsius. Era como se um fogo divino estivesse consumindo seu interior, o fogo do amor de Deus que é capaz de transformar o sofrimento em redenção e a dor em uma oferta de amor puro. Ele vivia um milagre biológico diário, sustentado apenas pela graça divina e pelo desejo ardente de salvar o maior número possível de almas da condenação eterna. Se você sente o fogo do Espírito Santo no seu coração, digite: Vem, Espírito Santo. O primeiro comentário guarda um segredo. Um livro com revelações de Padre Pio que poucos tiveram acesso. Baixe e escreva: Fui privilegiado por receber isso. Padre Pio frequentemente falava sobre o perigo da indiferença, dizendo que o morno é aquele que Deus vomita de sua boca, pois a fé exige uma entrega total, e não apenas momentos de conveniência espiritual. Ele via muitas pessoas indo à igreja por hábito, mas com o coração longe de Deus, e isso o fazia sofrer mais do que os próprios ataques do demônio em sua cela durante a noite. Ele pedia que fôssemos almas de oração fervorosa, capazes de incendiar o mundo com o amor de Cristo através de pequenos atos de caridade diária. Digite: Eu entrego, se está pronto para deixar sua vida nas mãos de Deus. Vai no comentário fixado e garante seu livro. São orações que Padre Pio rezava na madrugada. Baixe e declare: Vou orar como Padre Pio orava. Em uma visão profética, ele viu a humanidade caminhando para um abismo de egoísmo e materialismo, onde as pessoas trocariam a presença de Deus por prazeres passageiros que deixam apenas um vazio na alma. Ele chorava ao ver tantas famílias sendo destruídas pela falta de oração e pelo abandono dos valores sagrados que sustentam a sociedade cristã. Padre Pio deixou um alerta claro: se não voltarmos para Deus com todo o nosso coração, as consequências serão amargas e difíceis de suportar para as futuras gerações. Escreva o nome da sua família agora para que a oração de Padre Pio os alcance. Tem um livro esperando por você no primeiro comentário. Ele foi feito para quem está precisando de uma palavra de Deus. Baixe e diga: Eu precisava disso hoje. Muitos perguntavam como ele conseguia carregar o peso dos estigmas por 50 anos sem nunca reclamar, e ele respondia que as feridas eram seu maior tesouro, pois o uniam à paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Cada gota de sangue derramada era uma intercessão por um pecador que estava longe de casa, uma ponte construída entre a miséria humana e a misericórdia divina. Ele não via a dor como um fim, mas como um caminho de purificação que leva à glória eterna que nos espera no céu. Deixe, Pai, eu aceito se confia na vontade de Deus para você. No comentário fixado deixei a chave para sua transformação espiritual, um livro completo de Padre Pio. Baixe agora e escreva: Minha transformação começou. Houve um jovem que tentou filmar Padre Pio escondido, movido por um ceticismo que buscava desmascarar o que ele chamava de truque religioso de massa. Ao ligar a câmera, o equipamento simplesmente derreteu em suas mãos, e ele sentiu uma força que o obrigou a cair de joelhos e reconhecer que estava diante de algo sagrado que não pode ser capturado por lentes humanas. Padre Pio apenas olhou para ele de longe e fez um sinal de silêncio, indicando que os mistérios de Deus devem ser vividos com o coração e não apenas observados com a mente crítica e fria. Se você acredita que existem coisas que a ciência não explica, digite: Eu creio Sobrenatural de Deus. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: Hoje algo espiritual foi ativado em mim. Escreva: Minha fé é inabalável se nada vai te afastar de Deus. O perfume de Padre Pio, que muitos sentiam mesmo a quilômetros de distância, era uma mistura de rosas, lírios e incenso, uma fragrância que trazia uma paz imediata e expulsava qualquer sentimento de angústia ou depressão da alma. Esse perfume era um sinal da presença de Maria Santíssima, a quem ele era profundamente devoto e a quem ele chamava de sua mãezinha do céu. Ele dizia que quem reza o rosário todos os dias está seguro sob o manto protetor da Rainha dos Anjos e nunca será vencido pelo mal. No comentário fixado deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente, mas não ficará ali por muito tempo. Baixe o seu livro agora e diga: Amém. Que essa palavra floresça em mim. Um alerta final foi dado sobre a importância da modéstia e da pureza, virtudes que estão sendo esquecidas no mundo moderno, mas que são essenciais para quem deseja ver a face de Deus um dia. Padre Pio não tinha medo de ser impopular ao defender a verdade, pois sabia que o seu compromisso era com a eternidade e não com os aplausos passageiros dos homens. Ele nos ensina que a verdadeira liberdade consiste em ser escravo do amor de Deus,
e que tudo mais é apenas vaidade que o vento leva embora sem deixar rastro. Digite livra-me do mal, Senhor, para que sua casa seja blindada hoje. Tem um presente esperando por você no comentário fixado. Um livro com orações que Padre Pio rezava todos os dias. Corre lá, baixa o seu e volta aqui para dizer: Amém, eu recebi. Quando o fim de sua vida terrena se aproximava, Padre Pio revelou que continuaria a ajudar seus filhos espirituais do céu e que faria muito mais barulho lá em cima do que fazia aqui embaixo na terra. Ele prometeu não entrar no paraíso até que o último de seus filhos estivesse seguro dentro dos portões celestiais, mostrando um amor paternal que ultrapassa as barreiras da morte e do tempo. Sua partida foi serena, e as feridas dos estigmas desapareceram milagrosamente, deixando sua pele lisa como a de uma criança, sinal de que sua missão de sofrimento havia sido plenamente cumprida para a glória de Deus. Declare: eu não desisto se sabe que Deus está lutando por você. No primeiro comentário tem um livro que não é para qualquer um. É para quem realmente quer se aprofundar na fé. Baixe agora antes que acabe e declare: hoje minha fé foi fortalecida. Hoje o convite que ele faz a cada um de nós é o mesmo. Reze, espere e não se preocupe. A ansiedade é um sinal de falta de confiança no Pai Celestial que cuida até dos pássaros do céu e das flores do campo com todo o amor. Se você está passando por uma tempestade, lembre-se que Padre Pio está intercedendo por você agora mesmo, e que nenhuma lágrima sua cai no chão sem que o Senhor a recolha e a transforme em uma semente de bênção para o seu futuro. Se você crê que a sua vitória está sendo preparada agora, digite: eu recebo minha vitória. Eu separei um material especial no comentário fixado, um livro com os milagres e ensinamentos de Padre Pio. Baixe o seu e volte aqui para escrever: Padre Pio, interceda por mim. Não deixe para amanhã a decisão de se entregar totalmente ao amor de Deus, pois o tempo é curto e a eternidade é para sempre. Seja um canal de luz onde houver trevas, e leve a mensagem de Padre Pio a todos os que estão desesperados e sem direção. Lembre-se que você não está sozinho nesta caminhada, e que o céu inteiro está torcendo pelo seu sucesso espiritual e pela sua felicidade plena em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, hoje e sempre. Amém. Digite: eu persevero, se vai continuar confiando mesmo nas dificuldades. Presta atenção. No primeiro comentário tem um livro que está transformando a vida espiritual de milhares de pessoas. Não perca essa oportunidade. Baixe e declare. Padre Pio sentia que o ar na sua cela estava se tornando irrespirável, uma densa fumaça espiritual que tentava sufocar sua oração e silenciar seu clamor ao céu. Ele sabia que aquela não seria uma noite comum, pois o inimigo estava furioso com as almas que haviam sido resgatadas no confessionário naquele dia de trabalho exaustivo. Cada pecado perdoado era uma derrota humilhante para o inferno, e as forças das trevas cobravam o preço no corpo e na alma do santo frade de Pietrelcina. Ele agarrou seu terço com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos, enquanto as paredes do convento pareciam tremer sob o peso de uma presença maligna e invisível. Não havia medo em seus olhos, apenas uma determinação férrea de sofrer tudo por amor a Cristo e pela salvação dos pecadores que batiam à sua porta desesperados. O suor frio escorria por seu rosto, misturando-se às lágrimas de quem carregava as dores do mundo nas costas sem nunca reclamar do fardo. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Se você sente que sua família está sob um ataque espiritual invisível e precisa de um escudo divino agora, digite: SO Miguel proteja minha família. De repente, um estrondo ecoou pelo corredor vazio do convento, como se correntes pesadas estivessem sendo arrastadas pelo chão de pedra fria. Padre Pio não se virou para olhar. Ele continuou de joelhos, sussurrando preces em latim que queimavam como fogo vivo nos ouvidos dos demônios que o cercavam. A escuridão tentava tomar a forma de monstros terríveis e sombras disformes, mas a luz que emanava das chagas escondidas do frade era insuportável para o mal. No comentário fixado deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente, mas não ficará ali por muito tempo. Baixe o seu livro agora e diga: Amém. Que essa palavra floresça em mim. O Barba Blue, como ele chamava o próprio demônio em seus diálogos espirituais, começou a lançar objetos contra as paredes, tentando distraí-lo de sua profunda união com o Senhor. Padre Pio apenas sorria com uma tristeza santa, sabendo que aquele teatro de horror era o sinal claro de que muitas almas seriam salvas na manhã seguinte. Ele aceitava cada golpe invisível, e cada insulto como uma oferta de paz para um mundo que se esquecia de Deus a cada segundo.
Se você acredita que nenhuma maldição ou inveja pode prosperar contra sua casa, escreva o nome de quem você ama e diga Deus guarde esta alma agora. Tem um livro especial no primeiro comentário com orações poderosas de Padre Pio. Quem já baixou está recebendo graças. Garanta o seu e volte aqui para escrever. Recebi minha bênção. Quando o sol finalmente começou a despontar no horizonte de San Giovanni Rotondo, o silêncio sagrado retornou à cela, mas o corpo de Padre Pio estava exausto. Ele se levantou com dificuldade extrema, lavou o rosto com água fria e preparou-se para a Santa Missa, o momento em que o céu e a terra se encontravam em seu altar. Para ele, cada Eucaristia era um novo Calvário real, onde ele sangrava misticamente junto com o Cordeiro de Deus por cada um de nós. Escreva Eu tenho esperança se sabe que Deus nunca te abandona. No confessionário, a fila de fiéis parecia não ter fim, e Padre Pio conseguia ler o interior de cada coração antes mesmo que a primeira palavra fosse dita. Uma mulher se aproximou tentando esconder um pecado grave do passado, mas o frade a olhou com uma severidade que transbordava misericórdia divina. Ele não permitia que a mentira entrasse naquele tribunal sagrado, pois sabia que apenas a verdade nua e crua poderia libertar aquela alma das garras do abismo. No primeiro comentário tem um livro que não é para qualquer um. É para quem realmente quer se aprofundar na fé. Baixe agora antes que acabe e declare: Hoje minha fé foi fortalecida. Se você precisa de um milagre financeiro ou de uma cura de saúde urgente hoje, digite Senhor, socorre-me e confie no poder da oração. A mulher começou a tremer sob o olhar penetrante de Padre Pio, sentindo que todos os seus segredos estavam expostos diante da luz de Deus. Ele disse apenas uma frase sobre o que ela fizera há 10 anos, e o choro que brotou daquela alma foi um som de libertação que os anjos celebraram no céu. Ela saiu do confessionário renovada, sentindo que o peso de uma vida inteira de culpa havia sido retirado de seus ombros por aquele homem de Deus. Eu separei um material especial no comentário fixado. Um livro com os milagres e ensinamentos de Padre Pio. Baixe o seu e volte aqui para escrever: Padre Pio, interceda por mim. Havia um homem que viera apenas para zombar dos milagres e da santidade do frade, escondido no meio da multidão com um sorriso cínico no rosto. Mas quando Padre Pio passou por ele, o cheiro de rosas celestiais invadiu suas narinas de forma tão intensa que suas pernas fraquejaram, e ele caiu de joelhos no chão. O cinismo deu lugar a um temor santo, e aquele homem que entrou como lobo saiu daquela igreja como um cordeiro arrependido e transformado. Se você não quer que o mal toque a vida e o futuro dos seus filhos, digite agora S.O. Miguel na Merli Hemel Trended Vir 3 Wet Round Horrorspend. Drinking Henner Wet Range. Olha, eu deixei no primeiro comentário um livro que está mudando vidas. São revelações de Padre Pio que poucos conhecem. Baixe o seu e escreva: Eu recebi essa graça. Muitos perguntavam como o frade suportava tamanha dor física nas mãos, nos pés e no lado, mas ele apenas respondia com um silêncio que dizia tudo. As chagas não eram um troféu, eram a participação direta na paixão de Cristo, um lembrete constante de que o amor exige sacrifício total. Ele muitas vezes perdia tanto sangue que os médicos não conseguiam explicar como ele ainda permanecia de pé, confessando por 18 horas seguidas sem parar. Escreva: Deus é fiel se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. A bilocação era outro mistério que cercava a vida de Padre Pio, com relatos de pessoas que o viram em 2 lugares ao mesmo tempo para salvar vidas. Um general durante a guerra contou que viu um frade com as mãos ensanguentadas desviando bombas que cairiam sobre o acampamento de seus soldados feridos. Mais tarde, ao visitar San Giovanni Rotondo, ele reconheceu Padre Pio, que apenas lhe deu um sorriso discreto e pediu que ele agradecesse a Deus. No comentário fixado tem algo que vai transformar sua vida de oração. É um livro com os ensinamentos mais profundos de Padre Pio. Baixe agora e declare: Minha vida espiritual nunca mais será a mesma. Se você está passando por uma noite escura na sua alma e não vê saída, escreva Luz de Deus, ilumina-me para afastar as trevas. O sofrimento de Padre Pio não era apenas físico, mas também moral, sofrendo perseguições injustas daqueles que deveriam protegê-lo dentro da própria igreja. Ele foi proibido de celebrar missas em público por um tempo, sendo isolado como se fosse um perigo para a fé dos pequenos e humildes. Mas em sua cela, ele permanecia em obediência absoluta, sabendo que a obediência é a arma mais poderosa contra o orgulho do sedutor infernal. Presta atenção. No primeiro comentário tem um livro que está transformando a vida espiritual de milhares de pessoas. Não perca essa oportunidade. Baixe e declare: Eu fui escolhido para receber isso. Ele dizia que a oração é a chave que abre o coração de Deus, mas que a oração sem sacrifício é como uma lâmpada sem azeite que se apaga.
Cada rosário que passava por suas mãos calejadas era uma munição espiritual disparada contra as fortalezas do pecado no mundo moderno. Ele via o perigo que a humanidade corria ao se afastar dos mandamentos e gritava com sua vida o que as palavras às vezes não conseguiam expressar. Se você quer que Deus abra uma porta de trabalho ou de oportunidade que está fechada, digite "Abre as portas, Senhor". Tem um presente esperando por você no comentário fixado. Um livro com orações que Padre Pio rezava todos os dias. Corre lá, baixa o seu, e volta aqui para dizer, Amém, eu recebi. Deixe eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Houve um dia em que uma criança foi trazida até ele, desenganada pelos médicos e com o corpo já frio pela sombra da morte que se aproximava rapidamente. Padre Pio olhou para o céu com uma intensidade que parecia rasgar o véu da eternidade e exigiu do Senhor a cura daquele inocente. Em poucos minutos, a cor voltou ao rosto do pequeno, e ele se levantou diante de todos, provando que para Deus nada, absolutamente nada, é impossível. O comentário fixado guarda um tesouro espiritual. Um livro com orações que Padre Pio usava para combater o mal. Baixe agora e escreva. Estou protegido pela intercessão de Padre Pio. Se você crê que Deus pode restaurar o seu casamento ou a sua saúde física hoje, digite Eu não creio na Tren. Padre Pio muitas vezes ficava horas em êxtase após a comunhão, conversando com seu anjo da guarda como se fosse um amigo íntimo presente na sala. Ele recomendava a todos que nunca saíssem de casa sem pedir a proteção de seu anjo, pois os perigos espirituais estão em cada esquina. Ele via os demônios espreitando as almas descuidadas e sofria por não poder avisar a todos sobre o abismo que se abre sob os pés dos orgulhosos. Tem algo muito especial te esperando no primeiro comentário. Um livro que vai revolucionar sua forma de rezar. Garanta o seu e volte para declarar. Minha oração agora tem poder. A construção da Casa Sollievo della Sofferenza foi um dos maiores desafios de sua vida. Um hospital monumental nascido da caridade em um lugar pobre. Muitos diziam que era uma loucura e que o dinheiro nunca chegaria. Mas Padre Pio confiava na providência divina que nunca falha com os seus. O hospital tornou-se um farol de esperança, provando que a ciência e a fé podem e devem caminhar juntas para o bem da humanidade sofrida. Se você não quer que a inveja alheia destrua os seus planos e sonhos, escreva Deus é meu escudo e proteja-se. No comentário fixado deixei um livro que está esgotando rápido. São segredos espirituais de Padre Pio que vão abrir seus olhos. Baixe e diga: Hoje eu despertei espiritualmente. Declare Amém. Eu creio se confia no plano divino que está por vir. Certa vez, um jovem perguntou ao Padre Pio qual era o segredo para a santidade, esperando uma resposta complexa e cheia de mistérios teológicos profundos. O frade apenas olhou nos olhos dele e disse: Ame muito, reze sempre e desapareça em Cristo, para que ele cresça e você diminua. Essa simplicidade esmagadora era o que atraía multidões de todos os cantos do planeta para aquele pequeno vilarejo no sul da Itália. Quem está levando a sério esse vídeo precisa ver o que tem no primeiro comentário. Um livro poderoso com as palavras de Padre Pio. Baixe o seu e declare: Eu quero mais de Deus. Se você sente que carrega uma maldição hereditária na sua família que precisa ser quebrada, digite Sangue de Cristo, liberta-me. As noites continuavam sendo um campo de batalha, onde o inimigo tentava convencê-lo de que todo o seu sofrimento era em vão e que Deus o havia abandonado. Padre Pio respondia com atos de fé heróicos, mergulhando no oceano da vontade divina mesmo quando sentia o gosto amargo do abandono. Ele sabia que o deserto é o lugar onde a alma é provada como ouro no fogo, para brilhar com a luz que não se apaga. Olha no comentário fixado. Tem um livro ali que está gerando testemunhos incríveis. São orações de Padre Pio para momentos difíceis. Baixe e escreva: Eu preciso dessa força. Houve um período em que o odor de santidade que emanava dele era tão forte que podia ser sentido a quilômetros de distância por aqueles que tinham fé. Não era um perfume deste mundo, mas uma fragrância celestial que trazia paz imediata ao coração mais atribulado e confuso. Pessoas que estavam em pecado mortal sentiam um profundo desconforto na presença desse aroma, sendo impelidas ao arrependimento sincero pela força do Espírito Santo. Se você quer que Deus afaste pessoas falsas e traidoras do seu caminho agora, digite Afasta o mal, Senhor. No primeiro comentário tem um presente que eu preparei com carinho. Um livro com tudo que Padre Pio ensinou sobre fé e esperança. Baixe agora e declare: Minha vida vai mudar a partir de hoje. Escreva Jesus: Eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus.
Padre Pio dizia que após sua morte ele faria muito mais barulho do que em vida, prometendo não entrar no céu até que todos os seus filhos espirituais estivessem lá. Ele continua vivo através de seus ensinamentos e das inúmeras graças que são alcançadas todos os dias por sua poderosa intercessão junto ao trono de Deus. Ele não é apenas um santo do passado, mas um guia presente para todos que desejam caminhar na via estreita da salvação eterna. Você viu o que tem no comentário fixado? Um livro completo com as orações mais poderosas de Padre Pio. Baixe o seu e volte para escrever. Eu abri meu coração para Deus. Se você precisa de uma resposta de Deus para uma decisão importante que deve tomar amanhã, escreva Dá-me sabedoria, P.I. Mesmo quando o cansaço parecia vencer suas forças humanas, ele nunca negava uma bênção ou uma palavra de conforto para quem o procurava com sinceridade de alma. Suas mãos, sempre cobertas por luvas de lã para esconder as chagas sangrentas, eram canais de cura e de renovação espiritual para milhares de pessoas. Ele era um para-raios da justiça divina, atraindo sobre si os castigos que nós merecíamos para que pudéssemos receber a misericórdia. Não sai daqui sem antes pegar o livro que está no primeiro comentário. Ele contém mensagens que Padre Pio deixou para momentos como o seu. Baixe e declare. Essa mensagem era para mim. A perseguição sofrida por Padre Pio vinha de calúnias cruéis que tentavam manchar sua reputação impecável de frade humilde e casto. Ele aceitava as mentiras em silêncio, oferecendo a dor da humilhação pela conversão daqueles que o perseguiam sem nenhum motivo real. Ele nos ensinou que a maior vitória não é provar que temos razão, mas permanecer fiéis a Deus mesmo quando o mundo inteiro nos aponta o dedo e nos condena. Se você está cansado de lutar sozinho contra o vício ou contra a tristeza profunda, digite Força Divina, sustenta-me. No comentário fixado tem um livro que está causando uma revolução espiritual. Milhares já baixaram. Garanta o seu e escreva: Eu quero essa transformação. Digite Eu entrego se está pronto para deixar sua vida nas mãos de Deus. Ele via o futuro com uma clareza assustadora, avisando as pessoas sobre perigos iminentes e desastres que poderiam ser evitados com a oração fervorosa e a penitência. Muitos não ouviam seus alertas e acabavam sofrendo as consequências, enquanto os humildes seguiam seus conselhos e encontravam refúgio sob o manto da Virgem Maria. Padre Pio era um profeta do nosso tempo, gritando no deserto da modernidade sobre a necessidade urgente de voltarmos para o colo do Pai. Presta atenção no primeiro comentário. Deixei ali um livro com orações de libertação de Padre Pio. Baixe agora e declare: Sou livre em nome de Jesus. Se você sente que há uma barreira espiritual impedindo sua prosperidade e felicidade, escreva Qebra as Correana Marion Hauschkav. Fermentel, the really reforced der Eiter to others Melmint. Nother. Muitas vezes, durante a noite, ele era visitado por almas do purgatório que vinham pedir suas orações e sacrifícios para que pudessem finalmente entrar na glória do céu. Ele dizia que subiam mais almas do purgatório para vê-lo do que pessoas vivas que subiam a montanha para o confessionário durante o dia todo. Sua vida era uma ponte entre os dois mundos, mostrando que a comunhão dos santos é uma realidade viva e poderosa que não deve ser ignorada por nós. O livro no comentário fixado não é coincidência na sua vida. Deus colocou esse vídeo no seu caminho por um motivo. Baixe e diga: Deus me trouxe até aqui. Padre Pio tinha um amor terno e profundo pela Santíssima Virgem, chamando-a de minha mãezinha, e nunca largando o seu armamento, que era o Santo Rosário. Ele ensinava que Maria é o caminho mais curto e seguro para chegar ao coração de Jesus, e que ninguém que recorre a ela se perde no caminho da fé. Ele via a Virgem Maria em muitas de suas visões, recebendo dela o conforto necessário para suportar as dores atrozes das estigmas que o acompanharam por 50 anos. Se você quer que Maria passe à frente de um problema jurídico ou familiar difícil agora, digite Maria passa à frente. Corre no primeiro comentário e baixa o livro antes que acabe. São ensinamentos de Padre Pio que vão mudar sua forma de ver a vida. Depois volta e escreve: Meus olhos foram abertos. Deixe Pai, eu aceito se confia na vontade de Deus para você. As estigmas de Padre Pio desapareceram milagrosamente no momento de sua morte, deixando sua pele lisa e sem nenhuma cicatriz, como se ele nunca tivesse sofrido. Esse foi o último sinal de Deus para mostrar que a missão de dor e expiação daquele homem havia chegado ao seu fim glorioso na terra. Ele partiu para a eternidade sussurrando os nomes de Jesus e Maria, deixando um legado que continua a incendiar corações em todo o mundo até o dia de hoje. No comentário fixado tem algo que você precisa. Um livro com novenas poderosas de Padre Pio. Baixe o seu e declare: Vou rezar com fé.
Se você quer receber uma notícia maravilhosa sobre alguém que você ama ainda esta semana, digite Eureka a boa nova. Muitos cientistas tentaram explicar as feridas de Padre Pio como algo psicossomático ou causado por substâncias químicas, mas todas as teorias caíram por terra diante dos fatos. As chagas exalavam perfume em vez de mau cheiro e nunca infeccionavam, mesmo estando abertas e expostas ao ar e ao toque por décadas a fio. Era um milagre vivo que desafiava a lógica da medicina e forçava os ateus a considerarem a existência de um poder superior que governa as leis da natureza. Tem um tesouro escondido no primeiro comentário. Um livro que está curando corações. Baixe agora e escreva. Meu coração está sendo curado. Padre Pio era conhecido por sua dureza com aqueles que vinham ao confessionário sem um arrependimento verdadeiro, muitas vezes expulsando-os com gritos de vá embora e volte quando estiver pronto. Ele fazia isso não por falta de amor, mas por um amor tão grande que preferia ferir o orgulho do pecador para salvar sua alma do fogo eterno do inferno. Muitos desses que foram expulsos voltavam dias depois, completamente transformados e prontos para uma vida de santidade real e profunda. Se você acredita que Deus está tirando o cansaço da sua alma e te dando forças novas agora, escreva Renova-me, Senhor. O livro que deixei no comentário fixado está mudando destinos. São palavras de Padre Pio que tocam a alma. Garanta o seu e declare, meu destino está nas mãos de Deus. Escreva minha fé é inabalável se nada vai te afastar de Deus. Ele dizia que o mundo poderia existir sem o sol, mas não poderia existir sem a Santa Missa. Tamanha é a importância desse sacrifício para a manutenção do universo. Cada vez que um padre sobe ao altar, o braço da justiça de Deus é segurado e a misericórdia é derramada sobre toda a humanidade pecadora. Padre Pio vivia essa realidade com uma intensidade tal que seu rosto se transfigurava durante a consagração, tornando-se visivelmente semelhante ao de Cristo sofredor. Não passa batido pelo primeiro comentário. Tem um livro ali que foi preparado com oração. Baixe e volte para dizer, recebi com gratidão. Se você sente que sua casa precisa de uma limpeza espiritual e de paz hoje, digite PAZDE Cristo nesta casa. A humildade de Padre Pio era sua armadura mais resistente, pois ele se considerava o maior dos pecadores e um simples frade que reza, apesar de todos os dons extraordinários que possuía. Ele fugia das honras humanas e da fama, preferindo o esconderijo da cela e o silêncio da oração ao barulho dos aplausos e das câmeras que tentavam cercá-lo. Ele nos ensina que a verdadeira grandeza está em servir a Deus no escondimento, sem buscar recompensas que este mundo passageiro pode oferecer. No comentário fixado está o livro que vai te aproximar de Padre Pio. Baixe agora enquanto ainda tem. Depois declare, Padre Pio agora caminha comigo. Mesmo após décadas de sofrimento, ele nunca perdeu o bom humor e a capacidade de brincar com seus filhos espirituais, mostrando que a santidade não é tristeza. Ele tinha tiradas rápidas e inteligentes que desarmavam os corações mais endurecidos e traziam um sorriso de esperança para quem já tinha desistido de lutar. Ele era um pai amoroso, mas firme, que sabia exatamente quando abraçar e quando corrigir com a vara da disciplina espiritual necessária para o crescimento da alma. Se você quer que Deus proteja suas finanças e multiplique o seu sustento, digite Deus é meu provedor. O primeiro comentário guarda um segredo. Um livro com revelações de Padre Pio que poucos tiveram acesso. Baixe e escreva. Fui privilegiado por receber isso. Declare, eu não desisto se sabe que Deus está lutando por você. A voz de Padre Pio no confessionário era às vezes um sussurro doce e outras vezes um trovão que estremecia as estruturas do convento, dependendo da necessidade da alma. Ele nunca buscava agradar aos homens, mas sim agradar a Deus, custasse o que custasse para sua própria segurança ou reputação diante dos poderosos deste mundo. Ele era a voz da consciência gritando em um mundo que tentava abafar o pecado e torná-lo algo normal e aceitável para todos. Vai no comentário fixado e garante seu livro. São orações que Padre Pio rezava na madrugada. Baixe e declare. Vou orar como Padre Pio orava. Se você sente que precisa de uma libertação de pensamentos negativos ou suicidas, escreva agora Deus é vida, eu escolho viver. Ele frequentemente recebia cartas de todo o mundo, escritas em línguas que ele nunca estudou, e milagrosamente conseguia entendê-las e respondê-las com precisão divina. O anjo da guarda servia como seu tradutor celestial, provando que a comunicação no reino de Deus não conhece as barreiras linguísticas que dividem os homens aqui na Terra. Milhares de pessoas receberam orientações vitais através dessas correspondências, encontrando o caminho de volta para a fé católica e para os sacramentos da Igreja. Tem um livro esperando por você no primeiro comentário.
Ele foi feito para. Chegamos ao momento decisivo deste encontro espiritual, e você precisa entender que nada do que foi dito até agora foi por acaso, pois o céu tem pressa em te socorrer. Padre Pio costumava dizer que o sofrimento passa, mas o fruto de ter sofrido bem permanece para a eternidade, e Yoga Deus quer colher esses frutos na sua vida. O alerta que deixo para o seu coração é que não ignore os sinais, pois a mão de Deus está estendida agora mesmo para te tirar desse abismo de preocupações que tenta roubar a sua paz. O segredo para vencer as batalhas que parecem impossíveis foi revelado através da vida desse santo estigmatizado. A oração é a melhor arma que temos e a chave que abre o coração de Deus. Se você sente que suas forças estão se esgotando, saiba que Padre Pio está intercedendo por você neste exato momento, pedindo que o seu anjo da guarda te proteja de todo o perigo. A salvação da sua casa e a restauração da sua família dependem da sua perseverança e da sua confiança inabalável nas promessas do Senhor, que nunca falham. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Olhe para suas cicatrizes não como marcas de derrota, mas como provas de que você sobreviveu a batalhas que muitos não suportariam. E isso é um milagre vivo. Padre Pio enfrentou o demônio face a face por diversas vezes, mas ele nunca tremeu, porque sabia que quem está com Cristo já venceu a guerra antes mesmo dela começar. O seu alerta hoje é para que você não se entregue ao desânimo, pois o inimigo quer o seu silêncio, mas Deus quer a sua voz clamando por misericórdia e vitória sobre as trevas. Se você não quer que o mal toque seus filhos, digite S.O. Miguel proteja meus filhos. A esperança que brota da cruz é a única que não decepciona, e agora é o tempo de você renovar a sua aliança com o Sagrado Coração de Jesus. Não permita que o medo do amanhã paralise os seus passos, pois o agora é o único tempo que você tem para agir sob a graça de Deus e transformar a sua realidade. O segredo dos santos era viver cada dia como se fosse o último, entregando cada preocupação nas mãos da Virgem Maria, que como mãe, nunca desampara um filho que chora. No comentário fixado deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente, mas não ficará ali por muito tempo. Baixe o seu livro agora e diga: Amém, que essa palavra floresça em mim. Sinta o conforto de saber que suas lágrimas não caem no chão, mas são colhidas pelo próprio Deus para serem transformadas em pérolas de glória na eternidade. Padre Pio sempre dizia que Jesus não olha para a grandeza das nossas ações, mas para o amor com que as realizamos. E esse é o bálsamo que deve curar sua alma hoje. O perigo de se afastar da oração é tornar-se vulnerável aos ataques do mal. Por isso, mantenha o seu terço em mãos como se fosse a corda que te liga ao paraíso. Declare: eu creio. Se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. A oração final que faremos agora terá o poder de quebrar correntes que te prendem ao passado e abrir caminhos que antes estavam bloqueados por forças espirituais contrárias. Revelado está o poder da intercessão, e Padre Pio se une a nós neste clamor, pedindo que o Espírito Santo desça sobre você com fogo purificador e renovador. Agora, feche os olhos do corpo e abra os olhos da fé, para contemplar a luz de Deus que dissipa toda a escuridão que tentou se instalar nos seus pensamentos. Tem um livro especial no primeiro comentário com orações poderosas de Padre Pio. Quem já baixou está recebendo graças. Garanta o seu e volte aqui para escrever: recebi minha bênção. Senhor Jesus, por intercessão de São Pio de Pietrelcina, nós te pedimos que visites agora cada coração que assiste a este vídeo e tragas a cura para as feridas profundas da alma. Afasta, Senhor, todo espírito de depressão, de angústia e de medo que tenta roubar a esperança dos teus filhos e filhas neste momento de dor. Que o sangue de Cristo seja a nossa proteção e o nosso escudo contra as investidas do maligno, garantindo a salvação e a libertação total de toda a nossa linhagem familiar. Se você precisa de saúde física e espiritual na sua casa, escreva: pelas chagas de Cristo, somos curados. Pai das misericórdias, envia o teu anjo para que guarde o lar de quem me ouve, trazendo a providência necessária para que nunca falte o pão, a paz e a união entre os irmãos. Que a bênção de Padre Pio, que tanto amou os enfermos e os sofredores, recaia sobre você agora, restaurando suas forças para que você possa caminhar com alegria. O segredo da vitória foi revelado. A humildade de se reconhecer pequeno diante da grandeza de Deus atrai os milagres mais extraordinários para a nossa vida. No comentário fixado tem algo que vai transformar sua vida de oração. É um livro com os ensinamentos mais profundos de Padre Pio. Baixe agora e declare: minha vida espiritual nunca mais será a mesma.
Acredite com toda a sua alma que o melhor de Deus ainda está por vir e que as provações de hoje são apenas o rascunho da sua grande história de superação. Padre Pio nunca prometeu uma vida sem cruzes, mas prometeu que Jesus estaria ao nosso lado carregando o peso mais pesado para que não desfalecêssemos no caminho. Cuidado com as vozes que dizem que você não vai conseguir, pois elas não conhecem o Deus a quem você serve e a quem você entregou o seu destino. Escreva "Eu tenho esperança", se sabe que Deus nunca te abandona. Compartilhe este vídeo agora com as pessoas que você ama, pois este é um ato de caridade espiritual que pode salvar uma alma que está à beira do desespero absoluto. Quando você compartilha a luz, a escuridão não encontra lugar para se esconder na sua própria vida, e as bênçãos se multiplicam de forma milagrosa. Seja o canal por onde a voz de Padre Pio chegará aos corações endurecidos, trazendo o arrependimento e a volta para os braços do Pai das Luzes. Olha, eu deixei no primeiro comentário um livro que está mudando vidas. São revelações de Padre Pio que poucos conhecem. Baixe o seu e escreva. Eu recebi essa graça. Fique com a paz que o mundo não pode dar, mas que o céu oferece gratuitamente a todos aqueles que têm a coragem de dizer sim ao chamado de Deus. Lembre-se sempre das palavras de conforto do nosso santo. Reze, espere e não se preocupe, pois a preocupação é inútil diante do poder daquele que sustenta o universo com a palma da mão. O alerta final é para que você durma em paz, sabendo que enquanto você descansa, o Senhor trabalha em favor da sua vitória e da sua felicidade eterna. Se você confia na proteção do seu anjo da guarda, comente e-mail Santo Anjo me proteja. Deus te abençoe poderosamente através da intercessão de São Pio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a Virgem Maria te cubra com seu manto sagrado, e que a sua fé seja hoje o seu maior tesouro, protegendo-te de todo o mal e conduzindo-te à glória. Siga firme, pois o céu te observa com amor, e os anjos cantam a sua vitória antes mesmo de você ver os resultados terrenos, pois a fé vê o invisível e crê no impossível. Tem um presente esperando por você no comentário fixado. Um livro com orações que Padre Pio rezava todos os dias. Corre lá, baixa o seu e volta aqui para dizer: Amém, eu recebi. Escreva "Deus é fiel", se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim.